Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RSCT11, o RECT11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este aqui é um fundo imobiliário de tijolo, é um fundo imobiliário do setor de lajes corporativas. Na data que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado ali a R$ 52,00. Ele teve como dividendo em média, nos últimos 12 meses, 11,48%. É um fundo que vai ser negociado com muito desconto. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,56, o que indica que ele está com 44% de desconto. Esse fundo possui uma liquidez mediana, mas uma liquidez bacana aí para pequenos e médios investidores, negociando quase 600 mil por dia. E ele vem de uma pequena valorização nos últimos 12 meses. Esse fundo subiu 3,28% de valorização. No quesito de cotação, a gente vê o seguinte: R$ 52,00, mas ele teve mínima de 49,21 e máxima de 64. Ele está orbitando ali bem próximo das suas mínimas. Esse fundo veio a mercado ali antes da situação pandêmica de março de 2020. Ele vem a mercado na base de R$ 100,00. E ele fica nesse patamar. No final de 2019, o mercado ficou bem eufórico, tá? E aí esse fundo atinge um patamar ali de R$ 125,00. Vem a situação pandêmica em março de 2025. As cotas são jogadas para pouco abaixo dos R$ 80,00, mas rapidamente o fundo se recupera e volta ali próximo do seu VP. Até ali, mais ou menos, o final do ano de 2020 para início de 2021, o fundo tem uma pequena queda, mas nada fora do normal. Enquanto esse momento aqui, vários fundos de lajes estavam muito depreciados, esse fundo ainda estava se sustentando. Por quê? Porque esse fundo estava fazendo entregas bem acima do normal dos fundos de lajes na época. E aí o mercado ainda estava segurando esse fundo. E aí, um principal contrato do fundo venceu, foi o contrato com a Vivo. Aí as suas cotas despencam, saindo ali de patamar de 90 e poucos reais para incríveis, mais ou menos R$60, lá no final de 2021. De lá para cá, o fundo esboçou uma recuperação. Nesse momento aqui, o mercado esboçou uma pequena recuperação, mas o fundo novamente volta para os patamares ali próximos de R$60. E agora, mais recentemente, desde setembro de 2022 para cá, o fundo sai de 60 e fica mais ou menos ali próximo desses R$50. Voltando para o outro site aqui, a gente vê algumas informações a respeito do portfólio, né, do fundo. O nome, o CNPJ, ele é um fundo para investidor em geral, mandato renda, ele é segmento híbrido, outros tipos, prazo indeterminado, gestão ativa, taxas, vamos ver dentro do relatório lá. Vacância, vamos ver dentro do relatório. Ele conta com mais de 74 mil cotistas e conta também com mais de 8 milhões e meio de cotas emitidas, 8 milhões e 500 mil cotas emitidas. Ele possui também um patrimônio de 92,57 e conta ali com quase 800 milhões de patrimônio. O último rendimento anunciado foi de 40 centavos. Eu acho que pode ser que até o final do ano esse patamar caia um pouco mais aí das distribuições. Mais abaixo, continuando, a gente vê a rentabilidade do fundo. Esse fundo não tem 5 anos de existência, mas também não tem 2 anos. O mais justo são os últimos 5 anos. Nesses últimos 5 anos, o IDIV, que é o índice de dividendos aí das ações, teve uma rentabilidade acumulada de 95%. O CDI do período, 39%. O IPCA, 32%. O IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, 48%. E esse fundo vem com a rentabilidade de menos 21%. Apesar do fundo estar sendo negociado com mais de 50% de desconto, ele já pagou tanto dividendo que ameniza um pouco desse prejuízo. No médio e longo prazo, eu acredito que mesmo com toda a problemática que o fundo vem enfrentando, eu acredito que o fundo vai gerar um resultado positivo aí no longo prazo, médio e longo prazo. Continuando aqui, a gente vê sobre os dividendos pagos pelo fundo. Então a gente vê o seguinte, aquilo que eu falei para vocês, no momento que o mercado estava caindo muito, esse fundo ainda estava fazendo entregas muito altas, ó. Ele chegou a entregar acima de R$1, entregas ali acima de R$1,50. Depois, várias entregas no patamar de 80 centavos, o que era relativamente alto, tá? Para o mercado de tijolo de lajes. Depois a gente vê só a queda gradativa, ó. 70, 60, 50 e poucos centavos. E agora ele estabilizou-se nesse patamar de 40. E acredito eu que se ele não conseguir ter melhoras aí, acho que pode ser que reduza ainda mais esse fluxo. A gente vai ver isso aqui um pouco mais lá dentro do relatório. Então aqui, as entregas de patamares mais ou menos 50, 54 e 40 e 40. No dia 7/7, eles pagaram no dia 14/7, 40 centavos. E aqui a gente vê a rentabilidade do fundo frente ao valor da cota na época. Então tá aqui, ó, 0,22, mas ele chegou a pagar 0,93, 1,5, uma média de mais ou menos 0,80, 0,70.
um ápice aqui, ó, de quase 1%, e essas duas últimas entregas agora está representando 0,78 e 0,76. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês forma de apoio financeiro aqui ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considere nesse vídeo aqui fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Muito obrigado a todos vocês que apoiam o nosso trabalho. Nós temos também o clube de membros. Se vocês quiserem apoiar tanto o canal Amuinvest quanto o canal Amufiagro, ambos contam com o clube de membros. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Eu acho um valor barato, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Considere se tornar membro e você ainda tem vários benefícios. Tem acesso antecipado a vídeos, esse vídeo está sendo gravado com uma semana de antecedência. Vocês têm preferência quando pede um vídeo e participa do grupo fechado do Telegram. E mais recente agora, quem for membro vai ter um hiper mega desconto na planilha de controle financeiro que a gente está comercializando. Então, mais formas de apoio financeiro. Nós temos 2 e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aos Fiagros. São e-books bem completinhos que trazem bastante informação. Considere adquirir esses e-books aí que vai nos ajudar imensamente. E nós temos a planilha de controle financeiro. Novamente, quem for membro vai ter um mega desconto nessa planilha. É uma planilha bem completa. Tem um tutorial aqui de preenchimento da planilha, caso vocês precisem. E tem também vários vídeos no canal aqui, naquela série Rumo aos 50 mil, mostrando essa planilha aqui na prática. Caso vocês queiram adquirir, vai nos ajudar imensamente aí, além de ser uma excelente planilha. Aqui agora a gente já está dentro do relatório gerencial e a gente vê informações aqui a respeito do fundo. Então a gente vê lá, fundo imobiliário. O principal objetivo é oferir receitas através de investimentos em gestão ativa em ativos imobiliários de uso geral, uso comercial, né? Em 14 de julho, referente ao estado de junho, o fundo vai distribuir 3 milhões e 400 mil, corresponde a 40 centavos por cota, quando comparado à cota de fechamento de junho, de 51,89, dá um yield de 0,77, anualizado de 9,25. Agora, poxa, 40 centavos frente a um fundo de base 100 é um yield de 0,40, o que dá ali menos de 5% ao ano. Então, beleza. Quem comprou esse fundo ali nessa faixa de 50, 60 e tal, beleza. Mas quem tem esse fundo de base 100, o yield está ridicularmente baixo atualmente, né? Aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo. O fundo tem um patrimônio ali de quase 800 milhões, 92,48 é o quanto ele vale. Mas de mercado tá valendo só 51. Então de quase 800 milhões ele tá valendo 443. O fundo cobra 0,17 mais 1% e não tem performance cobrada aí. Então continuando aqui, a gente vê abaixo aqui. Alterações na securitização do CRI barra. Isso aqui eu vou deixar para ver. Mais abaixo ele vai falar sobre esse CRI barra e o outro CRI. Foi algumas mudanças que o fundo fez aí. Ele fala que tem um resultado acumulado de 1 centavo agora, depois que ele fez todos os pagamentos. E aqui ele fala o detalhamento dos passivos. Finalmente o fundo começou a ser um pouco mais transparente nesse quesito. E os fundos têm que passar a ser mais transparentes quanto à alavancagem que eles possuem. Tinha que ser antes, né? Mas essa seção apresenta informações mais detalhadas sobre os passivos, as dívidas do fundo e sobre a gestão do fundo para com esses passivos. Os passivos decorrem da aquisição a prazo de 2 empreendimentos. O Barra da Tijuca Corporate, lá no Rio, e o Evolution Corporate, lá em Barueri, São Paulo. Eles compraram a prazo esses imóveis aí. Então, ambos com ocupação acima de 90% e com renda mensal de aluguel maiores que as parcelas mensais de pagamento dessas obrigações. O que ele está querendo dizer é que a aquisição foi positiva para o fundo, né? O saldo das obrigações são divididos em 3 grupos, ó. Então tem o grupo principal, correção monetária e juros. Ele vai explicar um por um dessas situações aqui. Então o total aqui, ó, do CRI Evolution, 67 milhões, o CRI Barra, 118 milhões. E o total geral, 186 milhões. Então o que ele explica aqui, ó? Que esse principal só pode ser pago, esse principal aqui, ó, esse e esse, só pode ser pago com novas captações, venda de ativo ou com 5% de reserva que ele deixa de distribuir. Dessa forma, posso dizer que a necessidade de captação ou venda de ativos do fundo seja de 129 milhões, assumindo se ele passar a distribuir 100% do lucro aí. Aí aqui eles falam um pouco mais, ó. Correção monetária e juros, essa parte aqui, que é o que eles vêm pagando, pode ser utilizada com as receitas do fundo. Aí ele vai falar sobre o CRI Barra e sobre o CRI Evolution. Essa parte eu não vou ler para vocês, mas caso vocês tenham esse ativo, queiram comprar ou queiram entender, eu recomendo que vocês pausem o vídeo e dêem uma olhada nessa parte aqui com atenção. Continuando o relatório aqui, a gente vê como é que está a composição do portfólio. Então, atualmente, o fundo tem quase 1 bilhão de patrimônio, 958 milhões, é quanto realmente vale os imóveis. Ele tem mais dinheiro parado em caixa, 2 milhões e meio.
CRIs, 1.900.000. Outros ativos, que ele não especifica o que é, 17 milhões, quase 18 milhões. Então ele tem um total de 980 milhões de patrimônio. Só que o fundo tem dívida. Então você tem que tirar essa dívida aqui do patrimônio. Ele tem 186 milhões de alavancagem aqui. E aqui estão as 3 subdivisões dessas evoluções. E mais 4,4 milhões, que ele não especifica o que é, um total de 190 milhões de dívida. Continuando aqui, a gente vê as distribuições do fundo, o patrimônio líquido. Ele vem tendo uma pequena queda aqui, né? E mais abaixo aqui a gente vê o portfólio que o fundo possui. Quem são os inquilinos, o percentual que ele tem aí, como é que está a taxa de ocupação. Então, olha lá, o Barra da Tijuca é um imóvel AA. Ele possui imóveis, ó, AAA. A gente vai ver isso aqui com mais detalhes mais à frente. A taxa de ocupação dos imóveis bem ocupados, ó. Canopus, 76% ocupado, 100%, 98%. Então, no geral, o fundo está com 90% de taxa de ocupação. E aqui a gente vê o vencimento dos contratos de cada um dos imóveis e dos inquilinos. Ele também tem esse CRI aqui, ó, de quase 2 milhões do seu portfólio. E aqui a gente vê com detalhes, um por um, a classificação do portfólio, né? Então a gente vê lá, ó, 42% é padrão A, 35% padrão AA e 25% padrão AAA, ou seja, imóveis de altíssima qualidade. No quesito de padrão, de qualidade dos imóveis, são muito bons. Contudo, são imóveis que não ficam nas regiões mais centrais. São imóveis que ficam em regiões um pouco mais afastadas, tá? Então, assim, tem um ponto positivo da qualidade, mas tem um ponto negativo do afastamento desses imóveis, não são em regiões mais prime. 90% de taxa de ocupação, quase 10% de taxa de vacância. Ele ainda tem RMG aqui, ó, quase 6% de renda mínima garantida. E ele tem ali 94% de aluguel. 61% dos contratos aqui, a gente vê que são atrelados ao IGPM e 39% atrelados ao IPCA. No quesito de quantidade dos inquilinos, a Elo Participações representa 13% dos inquilinos. Isso aqui é um ponto ruim, né? Se a Elo abandonar o portfólio, pode impactar em mais 13% as receitas aí. O Unigran Rio é 10% e os demais dentro do percentual bem pulverizado. Eu vejo isso de forma bem bacana, tá? Apesar dessa participação, para imóveis de tijolo, nem sempre ele consegue ter tanta pulverização assim. Eu vejo isso como não sendo tão preocupante. Pontos de atenção que esse fundo pode continuar sofrendo. Em até 12 meses vai vencer 5% dos contratos, tranquilo, mas a partir de 12, de 1 ano a 2 anos, 16% dos contratos estão vencendo. Então isso aqui é um ponto de atenção, porque se o fundo não conseguir renovar, isso aqui pode trazer mais impacto, prejuízo para o fundo aí. De 2 anos a 3 anos, 25%, e acima de 3 anos, 54% aí dos inquilinos estão renovando aí os imóveis. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito aqui do fundo imobiliário, eu ainda vou lá para o relatório, a gente vai continuar vendo lá. Eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Considere que nesse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sino. Tudo isso são formas gratuitas de apoiar o nosso trabalho, mas que para o canal faz muita diferença. Comenta aí para nós o que você está achando a respeito desse fundo imobiliário. Você tem ele no seu portfólio? Você acha ele um bom fundo? Você entende os riscos e os pontos fortes e fracos desse fundo? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Eu tenho esse fundo aqui no meu portfólio privado, apesar dele estar de molho. Não tenho mais interesse de continuar comprando. E assim que eu tiver uma oportunidade, eu vou me desfazer desse fundo. Em razão de alguns movimentos que a gestora fez, tá? Então, assim, é um fundo que eu teria até na minha carteira aberta, mas eu não vou ter, principalmente porque a gestão faz emissões abaixo do VP. E eu acho isso muito grave. Lógico que tem a questão da alavancagem, urgências e todo o resto, mas, assim, a gestão ficar fazendo emissões abaixo do VP, para mim, é algo gravíssimo. Inclusive, recentemente, eu avisei lá no grupo, né, dos membros, que eu me desfiz da minha posição que eu tinha no LGCP. Isso, inclusive, aparece lá nos vídeos de rumo aos 50 mil. Quando esse vídeo aqui for ao ar, esse meu vídeo falando da troca já vai ter ido ao ar. E eu fiz essa movimentação, eu fiz essa troca. Por quê? Porque o LGCP também fez uma emissão abaixo do VP. E para mim, acho isso muito ruim, muito prejudicial ao fundo. Eu não gostei do movimento da gestora e optei por me desposicionar do fundo lá. Então, esse fundo aqui, eu só não fiz isso ainda porque ele está abaixo do meu VP e eu não vou ficar vendendo o ativo aí para ter prejuízo. Não tem porquê. Então, futuramente, minha posição é muito baixa nele. Futuramente, eu não invisto mais e futuramente eu me desposiciono, mas não gostei desse movimento que a gestora fez. Então, o fato de eu não ter mais, não querer mais ter esse ativo, não significa que ele seja bom ou ruim,
nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos 2 canais aí que a gente está tentando chegar a 1.000 inscritos. O canal Mufinfra já conta ali com 363 inscritos, bem pertinho dos 1.000. E o canal Almodicas já conta ali com 992, quase 1.000 inscritos. Faltam só 8 inscritos. Vai lá no canal Almodicas e se inscreva. Ajude-nos a chegar nos 1.000 inscritos aí, é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Obrigado a vocês que vão lá e apoiam o nosso trabalho. Os nossos 4 canais, eles estão presentes em outras plataformas. Então vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente. Tudo isso ajuda muito. Recentemente aí, eu tenho aberto caixas de perguntas lá no Instagram. Então vá lá e deixa a sua dúvida, sua pergunta, seu comentário, tá? Isso pra gente ajuda demais. Muito obrigado a todos vocês que apoiam aí o nosso trabalho. Continuando aqui no relatório, informação nova que ele não trazia antes, eu achei interessante. Aqui é o seguinte, ó. Lá em Barueri, São Paulo, a média de vacância de lá é de 34%, sendo que os imóveis do fundo, ó, 6, 24, 0, 16, média, né, dos 3, 16, então tá bem abaixo do mercado. Então no Rio de Janeiro, a média do Rio de Janeiro é de 26% de vacância, o fundo o ativo do fundo 8%. Lá em Curitiba, a média de vacância de Curitiba é 18%, do fundo é 0%. Em São Paulo, na Avenida Paulista é 16%, em Jardim 5%, aqui para o fundo, ó, são imóveis com 0 de vacância. Em Brasília, que é perto aqui de onde eu moro, Brasília, a taxa de vacância é 11%, o fundo está com 0 de vacância. E lá em Santos, 15% de vacância, do imóvel aqui é do Ana Costa, o imóvel do fundo, 2% de vacância. Aqui abaixo a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado, né? E o que a gente consegue observar aqui, ó. Esse fundo, ele tá tendo alguns resultados e que, na minha opinião, ele tá até comendo caixa. Deixa eu dar um zoom menor aqui. Por que eu estou falando sobre isso? O que acontece, ó? Em junho, esse fundo teve como resultado 5.700.000 de aluguel, multa rescisória 21 mil, despesas financeiras com propriedades. Então aqui é a alavancagem do fundo, ó. Pagou 1.900.000, despesas operacionais com o que está fechado lá, IPTU, água, luz, limpeza, né? 169 mil. E aí o fundo teve resultado de propriedades 3.600.000. Ele teve mais 113 mil, provavelmente, dinheiro parado em caixa. Despesas do fundo, aqui é com a gestão, 1.100.000. Gerou um resultado de 2.600.000 e 200 mil de caixa. 2.600.000 de competência e 200 mil de caixa. E ele distribuiu 3.400.000, ó. 3.400. Então, em maio, ele teve resultado caixa de competência 2.200, caixa 4.500. E distribuiu até um pouco menos. Mas a gente vê que o fundo vem sofrendo nessa questão de distribuição. E ele vem distribuindo ali, ele vem distribuindo para mim abaixo das capacidades do fundo. Porque note, o fundo teve um resultado de 3.600.000, ainda pagou mais 1 milhão, o resultado dele mesmo foi 2.600, né? E ele distribuiu 3. Ó, 2.900.000, gastou, sobrou 2.200 e ele distribuiu 3.400. 2.800, distribuiu 4.600. Então, eu vejo como o fundo vem sofrendo aí, e vem pagando até um pouco acima das suas capacidades. Apesar disso aqui ser competência, né? E aqui ser caixa. Ó. Então, enfim, vamos aguardar, mas eu acho que futuramente esse fundo ainda tem espaço para ter mais uma redução na entrega dos seus rendimentos. Aguardemos para ver aí se isso venha a se concretizar. Aqui a gente vê que o fundo tinha uma projeção de passar a receber um pouco mais e agora chegar em patamares de 6 milhões, né, de receita. E ele está recebendo mais ou menos próximo do que ele projetou ali, próximo dos 6 milhões de receita. Aqui a gente vê um por um os ativos do fundo, eu vou passar rapidamente, tá? Os imóveis que ele possui, ó. Mais outros imóveis que ele possui. Matarazzo que ele comprou recentemente e ajudou mais ainda no endividamento do fundo. Complexo Madeira e Ana Costa. Corporate lá em Brasília. E o Evolution Corporate. Esse aqui já fica em São Paulo, Barueri. Tijuca Corporate. E o CRI que ele possui. Daqui para baixo, ó, a gente vai ver informações bem detalhadas a respeito de cada um dos imóveis. Você pode ver que tem 20 páginas, 20 e tantas páginas a respeito disso. Qualquer coisa, se esse fundo é do seu interesse, eu recomendo que você venha nessa parte e vá ler com atenção, para você entender o padrão, como é que está a ocupação, quem são os inquilinos. Ele fala um por um, localização, vê tudo com os mínimos detalhes, tá? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do RECT são somente essas informações. Eu gostaria de reiterar e agradecer. Muito, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam e que nos ajudam de forma gratuita ou de forma financeira. Obrigado vocês que
fazem doação para o Pix do canal. Vocês que se tornam membros, os membros são muito importantes e carregam o canal aqui nas costas. E obrigado vocês que têm adquirido os e-books e também a planilha de controle financeiro. Tudo isso é de primordial importância para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!